Candidato Luiz Lima, bom dia. Eu queria começar a nossa entrevista falando sobre saúde. Segundo dados da própria Prefeitura, são 370 mil pacientes aguardando na fila de espera, tempo indeterminado, por exame, por consulta, por cirurgia. A fila em 2017 era metade disso. O que é que o senhor pretende fazer para que os cariocas sejam atendidos num tempo minimamente adequado? O tempo da nossa entrevista de 15 minutos começa a contar a partir de agora. Rafael, obrigado pelo convite, obrigado à CNN. Rafael, nós temos no município do Rio de Janeiro a maior rede hospitalar, a maior rede de assistência médica em um município do mundo. Nós temos 237 postos de saúde, clínicas da família, nós temos 25 hospitais municipais, nós temos 8 hospitais emergenciais. A gente teve uma queda do poder aquisitivo da população nesse período onde a gente está vivendo. Nós tivemos a migração de pessoas que tinham o serviço privado de saúde migrando para o serviço público. A demanda aumentou, não houve fiscalização nesse período de governo do atual prefeito. Então, nós temos o mau uso do recurso público, nós temos nas 237 clínicas da família, onde é feito o atendimento básico, onde o cidadão que procura aquela clínica poderia ser muito bem atendido naquele posto de saúde, e você não tem médico especialista, você não tem cardiologista, você não tem neurologista. E o que acontece? A demanda aumentou, você traz fila para os hospitais de emergência, você tem um acúmulo no número de pessoas necessitando por cirurgia. Então, o terceiro turno cirúrgico é importantíssimo para a gente diminuir essa fila e atender a população. As OSs, Rafael, que são contratadas, são verdadeiros ralos de corrupção. É verdade que a OS melhora e desburocratiza a contratação de pessoas, a compra de materiais, mas é importante que a Prefeitura tenha fiscalização. É importante que a OS tenha muito claro no seu dever com a população prestação de contas. O que acontece? Muitas clínicas da família são redutos eleitorais de vereadores. São 51 vereadores. Para o prefeito se manter no poder, ele vende, entre aspas, essas clínicas de família e se tornam redutos eleitorais. E isso você traz o assistencialismo, mas o assistencialismo que de fato não traz assistência nenhuma ao cidadão. O nosso plano é trazer dentro da Secretaria de Saúde uma fiscalização, cobrar dessas OS se elas não estiverem de fato colaborando com um bom atendimento ao cidadão, nova licitação, e se esse modelo realmente for um modelo que não traga sucesso para a área de saúde do município, vai ficar sim a cargo do município a administração dessas 237 clínicas da família, dos nossos hospitais e das nossas 20 UPAs. O senhor tocou aí na relação com vereadores. Que tipo de relação o senhor pretende estabelecer com o Legislativo? Eles poderão continuar indicando gente, por exemplo, para prefeituras regionais no Rio de Janeiro, que administram determinadas regiões da cidade, para postos de saúde o senhor já indicou que não, mas como estabelecer uma relação em que os vereadores possam participar da administração sem que isso se transforme em uma relação fisiológica? Rafael, eu estou há 2 anos na Câmara dos Deputados, somos 513 deputados. Eu fui o primeiro deputado da base do governo a ter um projeto de lei aprovado em apenas 6 meses. Graças a Deus, eu tenho a capacidade de conversar com todos. Eu tenho a minha ideologia política, a minha escolha, mas eu sou uma pessoa que eu acredito mais em pessoas do que em partidos. O meu governo aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, ele nasce com uma coligação pequena entre 2 partidos. E entre 2 partidos que estão me dando a total liberdade para eu escolher os meus secretários, o pessoal que vai integrar as empresas municipais, as autarquias, ao contrário dos candidatos que lideram as pesquisas, Eduardo Paes e Crivella. Suas coligações são enormes, 8, 7 partidos. Os seus vices também são altamente comprometidos. A gente tem o Caldeira, o vice do Eduardo Paes, que trabalhou com Crivella e com Witzel. Então, eles já partem de um governo com compromissos que vão comprometer a sua governabilidade. O que tem ocorrido hoje no município do Rio de Janeiro? Você não tem uma política de Estado, e sim uma política partidária. E uma política partidária ainda desorganizada, porque esses secretários, eles representam movimentos políticos independentes e que não há uma integração. Como é
que você vai cuidar da educação? Como é que você vai cuidar da saúde? Como é que você vai cuidar da segurança, da ordem pública, da conservação, se você tem 5 secretários obedecendo a caciques diferentes, que muitos deles estão em Brasília, com a única intenção de utilizar o Rio de Janeiro e seus 7 milhões de eleitores como reduto eleitoral? Rafael, para quem é de fora do Rio de Janeiro, nós seguimos há 40 anos o brizolismo aqui no Rio de Janeiro. 83, com o governador Brizola, que o César Maia foi secretário de Fazenda e ajudou a eleger o Brizola em 83. Eduardo Paes tem como padrinho César Maia. Eduardo Paes trabalha na vida pública desde garotinho, desde 20 anos de idade. Ele é bom administrador, mas ele só fez isso na vida. E hoje ele representa o Rodrigo Maia, filho do César Maia aqui no Rio de Janeiro, que é freio de mão puxado no Congresso Nacional. Então, eu lamento muito que o Rio de Janeiro, há 40 anos, esteja sendo usado como ferramenta de troca política e de poder no nosso país. O cidadão carioca tem que pensar bem, não acreditem em pesquisas. Pesquisas são frias, pesquisas não refletem a realidade. Está aí o que aconteceu nos Estados Unidos, está o que aconteceu em 2016 e em 2018. A eleição não acaba no primeiro turno. Então, se vocês querem um resultado diferente para a nossa cidade, tão linda aqui no fundo, temos que escolher pessoas diferentes. Candidato, como é que o senhor pretende lidar com a pandemia do coronavírus? A partir do momento em que o próximo prefeito toma posse, 1º de janeiro, ainda não haverá vacina à disposição. O Rio vai viver um momento específico, porque férias de verão, as pessoas estão no Rio de Janeiro, querem ir ao Rio, os bares, os hotéis, os restaurantes precisam dos turistas. Como é que o senhor pretende lidar com a necessidade ainda de distanciamento social, porque não haverá vacina em massa, e com a necessidade da economia do Rio de Janeiro voltar a girar? Rafael, primeiro que eu sou super favorável a qualquer vacina, ela vindo de qualquer parte do mundo. Se ela for eficaz, eu sou de acordo. O Rio de Janeiro, Rafael, ele vive um momento, assim como todo o nosso país, de uma campanha responsável que foi feita no nosso país, que é o Fique em Casa. Num país do tamanho da Europa, na qual os estados eles se assemelham a países da Europa, quando você faz um lockdown nacional, você subestima ou superestima uma determinada localidade. O Rio de Janeiro perdeu muito com a arrecadação do ISS, que é uma fonte de recursos do município que representa 30%. Não podemos parar. Devemos estimular o cidadão a usar máscaras, principalmente aquele cidadão em faixa de risco, mas o Rio de Janeiro está sem dinheiro para comprar um fio de sutura numa clínica da família. O Rio de Janeiro está sem recurso para pagar o professor, para pagar o guarda municipal, para pagar os nossos amigos da Conlurb que fazem a limpeza. O município precisa arrecadar. E escola e universidade não pode parar. A gente tem que seguir o exemplo da Europa, que se para, o último a parar é escola e universidade. Bares, restaurantes, o comércio não pode parar, porque daqui a pouco a gente vai estar precisando de atendimento nos hospitais e outras enfermidades a gente não vai conseguir assistir. Perdemos, Rafael, e eu gosto sempre de frisar, para o brasileiro ter uma ideia de proporcionalidade. Morreram esse ano no Brasil 1.600.000 pessoas, seja por acidente, homicídio ou outras doenças. Quase 160 mil por Covid, o que representa 10%. E os outros 90%? Então, nós devemos nos preocupar com o andamento do nosso município, do nosso estado, e lembrar ao STF, o prefeito vai querer manter a cidade em funcionamento, mas o STF não pode fazer com que municípios e estados se tornem independentes da República Federativa. Não podem chegar aqui um juiz e contradizer o prefeito da cidade. Então, eu, como prefeito do Rio de Janeiro, vou seguir a natureza, claro, obedecendo regras de precaução, regras de proteção ao indivíduo, mas o município não pode parar. 120 mil empregos perdidos com carteira assinada no município do Rio, Rafael. É muita coisa. 5 mil pessoas desempregadas nos hotéis. Mais de 60 hotéis fecharam. Esse cenário aqui, não vamos ter o carnaval. O carnaval é uma fonte de recurso imensa para o município do Rio de Janeiro. Então, nós temos que ter muita flexibilidade nesse sentido. Mas dava para fazer o carnaval, por exemplo, o Réveillon, se o senhor fosse prefeito, teria feito essas festas de outra maneira?
De outra maneira, com precaução. Mas o carnaval, há chance do carnaval ser realizado, e aí é um consenso dos organizadores do carnaval, de rua, e os organizadores por parte das escolas de samba, de realizar o carnaval no meio do ano. Rafael, eu torço muito para que essa vacina chegue, mas o Rio de Janeiro, ele não pode parar e o Brasil não pode parar. Desde abril e março, eu em Brasília, tenho dito no meu discurso exatamente isso. Cidadão em casa, debaixo da cama, é um cidadão derrotado. Pessoas jovens, pessoas na faixa etária que não estão na faixa de risco, tem que trabalhar assim. Há 3 semanas, Rafael, eu andei aqui no Rio de Janeiro num BRT lotado. As pessoas estão tendo que trabalhar. São pouquíssimas pessoas no nosso país que são privilegiadas e que têm a facilidade de ficar em casa. E o Brasil não tem as reservas dos Estados Unidos para oferecer para o cidadão para ficar em casa e com uma garantia de recursos para ele ficar estabilizado. Nós não vivemos e não temos essa condição. É possível reabrir as escolas? Reabrir as escolas já em fevereiro, por ano letivo? Abrir as escolas imediatamente, Rafael. Nós temos crianças de 7 e 8 anos que deveriam ser alfabetizadas no ano passado e não foram. Nós temos um histórico aqui nas 1.452 escolas municipais, Rafael. São 1.452, 640 mil alunos que sequer estão merendando, eles não têm alimentação adequada nas suas casas. Os seus pais estão sem trabalhar, não têm dinheiro para pagar o alimento para os seus filhos. A gente está expondo essas crianças a um risco muito maior do que em relação à possibilidade delas contraírem a Covid e virem a falecerem. A volta das escolas será imediato. Em fevereiro, se possível, até em janeiro, elas retornarem às aulas. E lembrando, o nosso problema no nosso ensino, em 2016, 56% das nossas crianças de 8 anos eram analfabetas ou semi-analfabetas. Elas leem e não conseguem compreender o que está lendo. Agora, imagina essas crianças, a prefeitura tem o TV Escola, não foi usado. A diferença entre escola particular e escola pública ficou ainda mais acentuada, porque as crianças em escola particular ainda têm o contato através da internet, das aulas virtuais, e as nossas pobres crianças, poxa, o nosso futuro está nas nossas crianças, Rafael. O que está sendo feito, infelizmente, é uma temeridade e um descontrole do nosso país em relação ao nosso futuro. Candidato, como é que a Prefeitura pode auxiliar o governo do Estado e a polícia a impedir o avanço e o domínio de uma parte da população pelo medo, pelas milícias? Rafael, as milícias aqui no Rio, eu sou carioca, eu tenho 42 anos, as milícias começaram nos anos 90. Justamente, ela ganhou muita força nos anos 90, teve o tráfico, né, no início do governo Brizola, então ele como governador, aquela coisa de impedir a polícia de subir nas comunidades, e nos anos 90 explode a milícia, por exemplo, em Rio das Pedras, que é justamente no início do governo César Maia. Depois vem o prefeito Conde, depois vem o César Maia novamente, em 2008 vem Eduardo Paes. A prefeitura sempre cruzou os braços em relação à milícia. Eu me admiro agora o prefeito, o candidato a prefeito, vir à televisão e falar: nós vamos combater a milícia, vamos usar a Secretaria de Meio Ambiente, vamos usar a Guarda Municipal, vamos usar a Polícia Militar, a Polícia Civil, em conjunto até com o governo federal, o Ministério Público, vamos entrar para rachar. Só que foi justamente nesses governos que a gente teve aumento da favelização, a gente tem o domínio político da assistenciabilidade no nosso município, as pessoas não tiveram pulso firme, essas milícias explodiram. A gente teve ano passado na Museu um prédio caindo e matando 24 pessoas, e aí depois você vem com esse discurso. Hoje, a milícia tem uma fonte de recursos que é em relação ao aluguel de apartamento, aluguel de moradia, a exploração imobiliária, e isso dá para cortar sim. Se a prefeitura tiver vontade e pulso de trabalhar junto com o governo do estado, junto com a Polícia Militar, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, tem que fazer. Lamento muito que no passado se teve muito dinheiro, teve disponibilidade para se fazer, mas é aquilo que eu falei. A pessoa, quando tem ganância pelo poder e assume compromisso. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de entrar em comunidades carentes. Levo a minha imagem, levo a minha palavra, mas assumir compromisso com quem faz coisa errada compromete o governo de qualquer prefeito eleito.
Lembro que falta 1 minuto para o encerramento da nossa entrevista. Candidato, gostaria de saber o que o senhor vai fazer pelos moradores das favelas do Rio de Janeiro. O senhor entende que eles querem sair de lá e ir para um outro lugar, que as favelas têm de ser urbanizadas? Qual é a alternativa para eles? Rafael, nós temos 50 segundos. Para mim, o principal problema da nossa cidade é o habitacional. Nós temos mais de 1.500.000 pessoas vivendo em comunidades carentes. Elas querem se sentirem abraçadas, elas querem fazer com que o filho dela tenha um atendimento muito bom nas escolas, saúde, mas elas têm que ser urbanizadas. Não adianta vir um candidato aqui e falar que vai levar saneamento básico, que é básico, para uma comunidade onde tem ruelas e você não consegue fazer uma estrutura de saneamento básico. Tem que urbanizar e levar melhor qualidade de vida para essas pessoas. Aqui atrás está a Enseada de Botafogo. Até hoje é poluída, cartão postal do Rio de Janeiro. Não entendo um bom gestor que não consegue despoluir sequer a Lagoa Rodrigo de Freitas e a Enseada de Botafogo que está aqui atrás. Candidato Luiz Lima, muito obrigado pela entrevista. A série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro continua daqui a pouco.